Imagine que você encontra, enterrado nas páginas mais antigas da humanidade, uma descrição detalhada de uma guerra. Uma guerra com nações identificáveis, com alianças específicas, com estratégias militares precisas. Mas há um problema. Essa guerra ainda não aconteceu. Estudiosos discutem isso há séculos. Teólogos perdem o sono. Analistas militares ficam em silêncio quando confrontados com os detalhes. Porque o que está escrito não parece um poema, não parece uma metáfora, parece um relatório de inteligência. O texto foi escrito há mais de 2.600 anos, e nele há nomes, há territórios. Há uma sequência de eventos que, quando colocada lado a lado com o mapa do mundo atual, faz a espinha arrepiar. Estamos falando da profecia de Gog e Magog, registrada no livro de Ezequiel, capítulos 38 e 39. E o que você vai descobrir hoje levanta uma pergunta que poucos têm coragem de fazer em voz alta. E se essa profecia não for sobre o passado? E se ela for sobre o que está para vir? Fique comigo, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você enxerga o mundo. Para entender o peso dessa profecia, precisamos voltar no tempo. Muito antes das guerras modernas. Muito antes dos mísseis e dos drones. Estamos no século VI a.C. O mundo é um lugar cruel e fascinante. Babilônia domina o Oriente Médio como uma sombra gigante. Impérios se levantam e caem como dunas no deserto. E em meio a esse caos, um homem escreve. Seu nome é Ezequiel. Ezequiel não era um guerreiro, era sacerdote, filho de Buzi. Tinha sido arrancado de sua terra natal, Jerusalém, e deportado para a Babilônia como prisioneiro de guerra. Vivia às margens do rio Quebar, entre exilados, entre gente que havia perdido tudo: a pátria, o templo, a esperança. E foi exatamente para esse homem, exilado, humilhado, longe de casa, que chegou uma das visões mais perturbadoras já registradas pela humanidade. Imagine a cena. É noite no exílio babilônico. O ar cheira a terra úmida e fumaça de fogueiras distantes. Ezequiel está sentado. E então, a visão começa. Não como um sonho vago, como algo vívido, real, insuportavelmente detalhado. Uma voz lhe diz para apontar a vista para o norte. E nessa direção, ele vê exércitos. Mas antes de entrarmos na visão em si, precisamos entender uma coisa fundamental. Ezequiel não estava escrevendo ficção. Ele estava documentando. E os profetas do Antigo Testamento tinham um padrão claro. Quando usavam nomes de nações e lugares reais, eles estavam falando de nações e lugares reais. Não de símbolos, não de alegorias vazias, de povos que existiam no mapa do mundo antigo. E é justamente isso que torna o que vem a seguir tão inquietante. Porque os povos que Ezequiel cita, com nomes, com líderes, com territórios, quando traduzidos para a geografia moderna, apontam para países que você vê todo dia no noticiário. Mas isso é para o próximo capítulo. Ezequiel, capítulo 38, versículo 1. A voz fala diretamente. Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe soberano de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Gog, Magog, Meseque, Tubal. Para a maioria das pessoas, esses nomes não significam nada. Parecem palavras estranhas, nomes esquecidos de um mundo desaparecido. Mas para os estudiosos da geografia antiga, esses nomes são como coordenadas em um mapa. Vamos abrir esse mapa juntos. Magog. O historiador judeu Flávio Joséfo, que viveu no século I depois de Cristo, identificou Magog como os ancestrais dos povos que habitavam as estepes ao norte do Mar Negro e do Mar Cáspio. A região que hoje corresponde em grande parte à Rússia e às repúblicas da Ásia Central. Meseque e Tubal. Esses dois nomes aparecem juntos repetidamente nas Escrituras.
Estudiosos como o arqueólogo e teólogo Clyde Billington identificaram Mesec com as antigas tribos que habitavam a região próxima ao que hoje é Moscou, e Tubal, com territórios que cobrem partes da Turquia e da Sibéria Ocidental. Mas Ezequiel não para por aí. Ele continua listando os aliados dessa grande coalizão militar. Pérsia. Essa é fácil. Todo estudante de história sabe. Pérsia é o nome antigo do Irã. Cuxi. Na geografia bíblica, Cuxi corresponde aos povos ao sul do Egito, a região que hoje compreende o Sudão e partes da Etiópia. Puti, identificado pela maioria dos estudiosos como a Líbia moderna. Gomer e Togarma. Gomer era associado aos povos da Anatólia, território que hoje é a Turquia. Togarma, frequentemente ligado às regiões do Cáucaso, Armênia, Azerbaijão, possivelmente partes da Turquia meridional. Pare, respire e releia essa lista. Rússia, Irã, Turquia, Líbia, Sudão, Etiópia. Isso não é uma lista de nações antigas esquecidas no pó da história. Isso é uma lista que você poderia ver hoje, no noticiário internacional. E há algo ainda mais perturbador nessa profecia. Ezequiel descreve com precisão cirúrgica o gatilho dessa guerra. A coalizão se move quando Israel está em paz, quando o povo está estabelecido em sua terra, quando as cidades não têm muros. Subirás contra um povo recobrado da espada, congregado de muitos povos, sobre os montes de Israel. Israel foi reconstruído como nação apenas em 1948. Antes disso, por quase 2000 anos, não havia Israel no mapa. E agora a pergunta que nenhum estudioso consegue ignorar. Como um sacerdote exilado na Babilônia, escrevendo há mais de 2600 anos, descreveu com tamanha precisão uma aliança geopolítica que só se tornaria possível no século XXI? Coincidência? Ou algo muito maior? Isso é apenas a superfície do mistério, porque quando começamos a investigar os detalhes da batalha que Ezequiel descreve, as coisas ficam ainda mais estranhas. Até agora, vimos os nomes, vimos as nações, vimos a aliança. Mas Ezequiel não se limita a identificar os jogadores dessa guerra. Ele descreve o que acontece durante ela. E é aqui que a profecia deixa de parecer poesia e começa a parecer um dossiê. Ezequiel 38, versículo 10. Assim diz o Senhor Deus: acontecerá que naquele dia subirão pensamentos ao teu coração e maquinarás mau plano. Há uma motivação clara para o ataque. Não é ideologia, não é religião, ao menos não diretamente. É ganância. O texto diz explicitamente: para tomar despojos e apoderar-te de presas, para levar o teu povo sobre as terras restauradas. Riqueza, recursos, território. Agora pense nisso no contexto atual. Israel hoje é uma das nações mais ricas em reservas de gás natural no Mediterrâneo. As descobertas dos campos de Leviatã e Tamar colocaram o país no mapa energético global. E não é segredo para ninguém que Rússia e Irã têm enormes interesses estratégicos na região. Mas há outro detalhe na profecia que intriga profundamente os estudiosos. Quando a coalizão avança sobre Israel, duas coisas notáveis acontecem. Primeiro, algumas nações protestam, mas não intervêm militarmente. Ezequiel 38, versículo 13. Sabá, Dedã e os mercadores de Tarsis, com todos os seus leões novos, te dirão: vieste para tomar despojos? Sabá e Dedã são identificados com a Península Arábica, a região do que hoje é a Arábia Saudita e os países do Golfo. Tarsis é frequentemente associada às nações ocidentais. Algumas interpretações apontam para a Europa e até para os Estados Unidos. Em outras palavras, o Ocidente e os países árabes moderados questionam a invasão, mas não a detêm. Isso não soa familiar? Segundo detalhe perturbador: Israel não é salvo por um exército aliado. Israel não é salvo por diplomacia. De acordo com Ezequiel,
É o próprio campo de batalha que se vira contra os invasores. O texto descreve terremotos de magnitude catastrófica, confusão entre as tropas, onde os soldados começam a se matar uns aos outros, doenças, chuva torrencial, granizo, fogo. Agora, um estudioso cético diria, e isso é linguagem apocalíptica típica. Metáfora religiosa. Talvez. Mas há quem aponte que essa descrição se assemelha estranhamente a cenários modernos de guerra, confusão por interferência eletrônica nos sistemas de comunicação militar, pandemias em campo de batalha, e alguns chegam a sugerir, com cautela, que a descrição de fogo caindo do céu poderia ser uma tentativa de um escritor do século VI a.C., de descrever armamentos que ele simplesmente não tinha vocabulário para nomear. Mas talvez o detalhe mais chocante de toda a profecia seja esse. Ezequiel diz que após a guerra, Israel levará 7 meses para enterrar os mortos. 7 meses. E que durante 7 anos, o povo de Israel usará as armas dos exércitos derrotados como combustível. 7 anos de armamentos. Para um país do tamanho de Israel, isso representa um exército imensurável. E aí vem a pergunta que os teólogos debatem há décadas. Essa profecia já foi cumprida alguma vez no passado? A resposta, surpreendentemente, é quase unânime entre os estudiosos sérios. Não. Não há registro histórico de uma invasão dessa magnitude, com essa coalizão específica de nações, contra Israel, em nenhum período da história documentada. O que significa que, se a profecia for genuína, ela ainda está por acontecer. E quando olhamos para o mundo hoje, para as alianças que se formam, para as tensões que escalam, para os interesses que convergem sobre o Oriente Médio, algo fica difícil de ignorar, porque o tabuleiro geopolítico do século XXI parece ter sido descrito em detalhes por um homem que morreu há mais de 2000 anos. Vamos sair do mundo antigo por um momento. Vamos falar do mundo que você acorda todo dia. Do mundo que você vê no seu celular quando abre as notícias de manhã. Porque o que está acontecendo agora é impossível de ignorar quando se conhece a profecia de Ezequiel. Rússia e Irã. 2 países que por séculos foram rivais ou simplesmente indiferentes um ao outro. Hoje, formam uma das parcerias estratégicas mais significativas do mundo. Compartilham tecnologia militar, coordenam operações na Síria, um país que faz fronteira diretamente com Israel. E nos últimos anos, aprofundaram acordos econômicos e de defesa em um ritmo que analistas ocidentais descrevem como sem precedentes históricos. 2 dos principais nomes na lista de Ezequiel, trabalhando juntos, a menos de algumas centenas de quilômetros das fronteiras de Israel, Irã e Turquia, durante décadas. Esses 2 países foram adversários em muitos aspectos. Rivalidade religiosa, competição regional, visões geopolíticas opostas. Mas nos últimos anos, o relacionamento mudou. A Turquia, membro da OTAN, tem oscilado de forma crescente em direção a uma postura independente do Ocidente. E seus laços com o Irã se estreitaram em questões estratégicas fundamentais. Mais 2 nomes da lista de Ezequiel, cada vez mais alinhados. A posição dos países do Golfo. Aqui está algo que teria parecido impossível há apenas 10 anos. A Arábia Saudita e Israel, historicamente inimigos, começaram conversas de normalização diplomática. Acordos de Abraão, relações com Emirados Árabes, Bahrein, Marrocos, uma reconfiguração radical do mapa político do Oriente Médio. E lembre-se do que Ezequiel disse sobre Sabá e Dedã, a Península Arábica. Eles não participam da invasão, eles questionam a invasão. Quanto mais o mundo árabe moderado se aproxima de Israel, mais essa descrição faz sentido. O fator energético. Israel descobriu vastas reservas de gás natural no Mediterrâneo Oriental.
Os campos de Leviatã e Tamar transformaram o país em um exportador energético relevante. E há algo que poucos percebem nesse contexto. O gás israelense é visto como uma alternativa europeia ao gás russo. Em outras palavras, Israel virou uma ameaça econômica direta a um dos principais interesses de Moscou. Ezequiel disse que a coalizão viria por riqueza e recursos, o isolamento ocidental. Olhe para o cenário global atual. O Ocidente está dividido. Guerras simultâneas drenam recursos militares e políticos. A confiança nas alianças tradicionais está em seu nível histórico mais baixo, e a capacidade, ou a vontade, de intervenir militarmente em uma nova crise no Oriente Médio está mais questionada do que em qualquer outro momento desde a Segunda Guerra Mundial. Ezequiel descreveu um Ocidente que protesta, mas não age. Quando foi a última vez que você viu exatamente isso no noticiário? Não estamos dizendo que a guerra está iminente. Não estamos dizendo que o apocalipse começa amanhã. O que estamos dizendo é algo muito mais perturbador do que isso. Estamos dizendo que as condições que Ezequiel descreveu como necessárias para essa guerra, pela primeira vez em 2.600 anos de história, estão todas presentes simultaneamente. A nação de Israel restaurada, a coalizão de nações identificada, os interesses econômicos alinhados, o Ocidente enfraquecido, os países árabes moderados, afastados da coalizão invasora. Tudo isso descrito por um homem que vivia exilado às margens de um rio na Babilônia. Sem internet, sem satélites, sem análise geopolítica. Apenas uma visão. E agora chegamos à parte mais difícil. A parte que exige que você pare de pensar como espectador e comece a pensar como alguém que pode estar vivendo dentro de uma profecia. A revelação está no próximo capítulo. Chegamos ao coração da profecia. O momento que Ezequiel aguardava com tremor. O momento que estudiosos de todas as tradições, judeus, cristãos, islâmicos, debatem com intensidade crescente. A revelação não é sobre destruição. A revelação é sobre o que vem depois da destruição. Ezequiel 38, versículo 23. Assim me engrandecerei e me santificarei, e me farei conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Essa frase muda tudo. Porque o objetivo declarado da profecia não é o fim do mundo, é um reconhecimento, uma revelação em escala global. Um momento em que algo acontece tão inexplicável, tão além das capacidades humanas, que nações inteiras são forçadas a reconsiderar tudo aquilo em que acreditavam. E aqui está algo que poucos pregadores e comentaristas mencionam. Essa profecia não termina com Israel destruído. Termina com Israel preservado. E com os invasores derrotados de forma tão espetacular que o próprio texto diz que o mundo inteiro vai perceber que algo sobrenatural aconteceu. Ezequiel 39, versículo 7. O meu santo nome farei conhecido no meio do meu povo Israel. Não deixarei mais profanar o meu santo nome. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Agora vamos falar sobre algo que divide profundamente os estudiosos. Quando essa profecia se cumpre, existem 3 correntes principais de interpretação. Primeira corrente: o cumprimento já está em processo. Há quem argumente que estamos vivendo os estágios preliminares do cumprimento agora mesmo, que a restauração de Israel em 1948 foi o gatilho, que as alianças atuais são o prelúdio, e que a guerra descrita por Ezequiel pode acontecer em nossa geração. Nomes como o teólogo Mark Hitchcock e o estudioso Joel Rosenberg, que escreveu o livro Epicentro, amplamente lido em círculos evangélicos, defendem essa posição com argumentos geopolíticos detalhados. Segunda corrente: a profecia é simbólica, não literal. Outros estudiosos, particularmente em tradições teológicas mais liberais,
argumentam que Gog e Magog representam o mal em sentido amplo, que a batalha é uma metáfora para o conflito eterno entre o bem e o mal, e que buscar correspondências geográficas modernas é um exercício perigoso que já levou a previsões equivocadas ao longo dos séculos. Eles têm um ponto importante. Ao longo da história, praticamente todos os grandes impérios foram identificados como Gog por algum pregador em algum momento. Os romanos, os mongóis, os otomanos, os soviéticos, os nazistas, todos foram identificados como o inimigo do norte, e nenhuma dessas guerras correspondeu ao que Ezequiel descreveu. Terceira corrente. A profecia aponta para um futuro ainda distante. Alguns estudiosos, especialmente na tradição judaica, colocam o cumprimento de Gog e Magog em um contexto escatológico mais amplo, ligado ao tempo do Messias. Há um período de transformação global que vai muito além de qualquer conflito geopolítico moderno. Para eles, a tentativa de mapear a profecia no noticiário de hoje é reduzir algo de proporções cósmicas a uma análise de geopolítica. Três correntes. Três formas radicalmente diferentes de ler o mesmo texto. E aqui está o que é mais honesto dizer. Nenhuma dessas correntes tem a resposta definitiva. O que todas elas concordam é em uma coisa. A profecia é real. O texto existe, e ele descreve algo que ainda não aconteceu. Mas há uma dimensão da revelação que transcende o debate acadêmico, que vai além das alianças militares e das análises geopolíticas. É a dimensão humana da profecia. Ezequiel não estava escrevendo para governos, não estava escrevendo para generais, estava escrevendo para pessoas, para exilados às margens de um rio, para gente que havia perdido tudo e precisava saber se havia um propósito maior além do caos que os rodeava. E a mensagem central da profecia, independente de quando ou como ela se cumpre, é que a história não é aleatória, que há uma narrativa, que há um destino, e que mesmo no meio do maior conflito que o mundo já viu, há uma força maior que o último resultado. Ezequiel terminou de escrever. Colocou o pergaminho de lado e olhou para o horizonte do exílio babilônico. Ele não veria o cumprimento com seus próprios olhos. Sabia disso. Mas escreveu mesmo assim, com a mesma certeza calma de quem descreve o nascer do sol. Chegamos ao fim da jornada, mas talvez esse seja exatamente o lugar onde a jornada começa. Pense em tudo que vimos hoje. Um homem exilado, uma visão perturbadora, nomes de nações gravados em pergaminho há mais de 2.600 anos, e um mapa geopolítico moderno que parece ter sido desenhado para encaixar nesse pergaminho. Ao longo da história, cada geração acreditou que seria a última. Os cristãos do século I esperavam o fim iminente. Os medievais viram na peste negra o sinal do apocalipse. Os europeus da Segunda Guerra Mundial acharam que Hitler era Gog. Os cristãos americanos da Guerra Fria tinham certeza de que a União Soviética era a força do norte. Todos estavam errados sobre o timing. E é aqui que precisamos ser honestos. A humildade intelectual exige que reconheçamos. Pode ser que essa geração também esteja errada sobre o timing. Pode ser que as alianças atuais se desfaçam amanhã. Pode ser que o cumprimento dessa profecia ainda esteja a séculos de distância. Mas há uma pergunta que nenhuma humildade intelectual consegue eliminar. Uma pergunta que fica suspensa no ar depois de tudo o que vimos. Como? Como um homem sem acesso a nenhuma ferramenta de análise moderna descreveu com tamanha precisão uma configuração geopolítica que só se tornaria possível no século XXI? Como ele sabia que Israel seria restaurado como nação? Como ele sabia que uma coalizão específica de nações ao norte e ao leste de Israel formaria uma aliança militar? Como ele sabia que o Ocidente protestaria, mas não agiria?
Como ele sabia dos interesses econômicos? Há apenas 3 respostas possíveis. Primeira resposta: coincidência extraordinária. Um acaso cósmico de proporções estatisticamente absurdas. Segunda resposta: Ezequiel era um analista político brilhante que extrapolou tendências de sua época com genialidade sobre-humana. Terceira resposta: ele viu de fato, não com os olhos do corpo, mas com algo que a linguagem humana ainda não encontrou palavras adequadas para descrever. Independente da resposta que você escolher, uma coisa permanece verdadeira. Você não é mais a mesma pessoa que começou a assistir a esse vídeo. Algo mudou. Uma porta se abriu. Uma pergunta se instalou. E perguntas verdadeiras. Perguntas que incomodam, que não deixam dormir, que fazem você olhar para o horizonte de forma diferente. Essas perguntas são o começo de tudo. Ezequiel estava exilado às margens de um rio, longe de casa, sem poder, sem exército, sem futuro aparente, e mesmo assim, ele escreveu, com a tranquilidade incompreensível de quem sabe que o final da história já foi decidido. E você? Você que está aqui, nesse momento específico da história. Você que assistiu a esse vídeo exatamente agora. Em um mundo que parece cada vez mais se encaixar em um mapa desenhado há milênios, o que você vai fazer com essa pergunta? Se esse vídeo fez você pensar, se ele abriu uma pergunta que você não consegue fechar, deixe nos comentários. Porque há mais, muito mais. E a próxima profecia que vamos examinar é ainda mais perturbadora do que essa.